Vamos trabalhar agora especificamente com os crimes contra a honra. Crimes contra a honra. Antes de qualquer coisa, antes de mais nada, a honra, ela pode se desmembrar em honra objetiva e honra subjetiva. Olha só, a honra objetiva, ela consiste naquele sentimento de respeitabilidade que uma pessoa tem perante a coletividade. A honra objetiva está relacionada à reputação do indivíduo perante a sociedade. Por sua vez, a honra subjetiva está relacionada ao próprio sujeito. Então, a honra subjetiva está ligada com a intimidade, com aquilo que o indivíduo pensa de si próprio. Então, aqui nós estamos diante de situações em que se atribuem qualidades negativas. Qualidades negativas à vítima. Beleza? Quando a gente fala aqui em crimes contra a honra, nós temos 3 pilares básicos aqui que nós precisamos lembrar. Então, nós temos o crime de calúnia, difamação e injúria. Tamo junto? Vamos deixar organizado aqui: calúnia, difamação e injúria. Antes de nós partirmos para a análise técnica dos dois, eu quero deixar aqui apenas um exercício mental para que você recapitule dessas situações e para que você consiga lembrar, porque muitas vezes as questões aqui são simplórias e às vezes você perde por um detalhe. Então, olha só, a calúnia e a difamação, olha só, elas atingem a chamada honra objetiva do agente. Honra objetiva. A injúria, por sua vez, atinge a honra subjetiva. Para por aqui? Não paramos por aqui. Para você identificar quando uma situação é calúnia ou difamação ou injúria, você precisa analisar o seguinte: na calúnia e na difamação, você diz que alguém fez. Diz que alguém fez. No outro giro, na injúria que atinge a esfera pessoal da pessoa, você diz que o indivíduo é. Então, numa primeira modalidade, você fala que o indivíduo fez alguma coisa. E noutra você fala que ele é alguma coisa, mas lembre-se sempre que aqui nós estamos diante de qualidades pessoais negativas. Tem que lembrar disso, tá? Isso aqui é importantíssimo para identificar cada um dos elementos. Claro que isso aqui é um mapa mental muito simplório. A gente vai evoluir ainda com a análise das condutas, beleza? Então vamos lá analisar de maneira específica agora o artigo 138 do Código Penal, que fala da calúnia. Vamos lá.
caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. E ainda é punível a calúnia contra os mortos. Então, na calúnia, nós temos aqui a imputação falsa, e de que o indivíduo sabe que é falsa, a imputação falsa de crime. Imputação falsa de crime. Beleza? Já vamos colocar a observação aqui, né? Observação. A imputação falsa de contravenção, imputação falsa de contravenção será difamação. Então, a pessoa sabe que a outra não praticou o fato, mas ela sai largando para terceiros que o indivíduo praticou aquele fato. Beleza? Para acontecer o crime de calúnia aqui, é imprescindível que ocorra o conhecimento, por terceiros. Beleza? E aí, tanto a pessoa que pratica essa conduta diretamente, bem como aquela que sabe que a imputação é falsa e sai falando, sabe a vizinha, aquela que fica com o bob no cabelo o dia inteiro, aquela que usa shampoo de laranja e sai fofocando para a vizinhança inteira? Você conhece, né? Você tem uma vizinha dessa. Ela também responde pela mesma pena aqui da calúnia. E o parágrafo 2º do artigo 138 ainda fala: é punível a calúnia contra os mortos. Tá? Então, se você faz a imputação de uma calúnia para alguém que já se foi, que já partiu, pode ter responsabilização. Só cuida, tá? Porque nesse caso, o sujeito passivo, a vítima, não é o presunto que já está lá 7 palmos para baixo da terra chupando cana pela raiz. A vítima, nesse contexto aqui, é a família, são as pessoas que levam o nome do falecido. Beleza? Sei que sim. E aí nós temos aqui no parágrafo 3º um remedinho chamado de exceção da verdade. Artigo 138, parágrafo 3º. Professor, sempre tive dificuldade para entender. Então vamos tentar simplificar. Quem não vem da área do direito tem menos dificuldade para entender esse instituto aqui do que aquele que já passou pela graduação. Por quê? Na graduação de Direito, você é assoberbado com uma série de institutos, nomenclatura, e que torna, de fato, a questão difícil. Você tem muitas coisas para lembrar. Mas olha só, você tem aqui uma conduta de uma pessoa, o A, imputou falsamente uma conduta para o B. Então, o que acontece? O A é o autor do crime. O B é a vítima. O que vai acontecer? Quando isso vira um processo, a vítima, que é o B, ela se transforma em querelante, porque a ação penal é privada. E o autor do fato, que é o A, ele é o querelado. É como se fosse o réu, né? Então tá, a vítima entrou com a ação penal privada aqui contra o B.
A vítima ajuizou, vou colocar aqui, ó, ação privada contra o B. O que acontece? O querelado, o autor do fato, ele pode mover como um critério, como um mecanismo de defesa a chamada exceção da verdade. Exceção da verdade, que vai funcionar como uma espécie de defesa do autor do fato. Funciona como uma espécie de defesa do autor do fato. Tá bom? Deixa eu arrumar essa flecha aqui, que pelo amor de Deus, parece que tá corcunda. Então, o autor do fato, vamos deixar ela simplinha assim, que tá melhor, né? Então, o autor do fato tem um mecanismo de defesa que é a chamada exceção da verdade, que é justamente a ideia de o autor do fato provar que ele estava certo, que os fatos que eles falaram era verdade. Então, você quer ver como isso aconteceu lá no Congresso Nacional agora? Tem um deputado federal que ele falou pra caramba do presidente da República. E aí ele divulgou nas redes sociais dele o seguinte, falou, senhor presidente, pode vir pra cima de mim, por quê? Porque eu vou provar a verdade de tudo que eu tô falando. Não vai ter nenhum crime contra a honra. Opa! O que ele estava falando? Que se ele fosse processado por esse fato, que ele utilizaria da exceção da verdade para comprovar que aquilo era real. Tranquilo? Beleza? Mas aí olha só o que o parágrafo 3º estabelece. Se admite-se a exceção da verdade, admite-se a prova da verdade, a exceção da verdade, salvo se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, olha só, não cabe exceção da verdade. Vou deixar o EV aqui. Primeira hipótese. Se houver a imputação de crime de ação privada e o ofendido ainda não restou condenado por sentença irrecorrível. Então, olha só, a gente tem aqui a figura do A e a figura do B. O A fala que o B praticou um crime de calúnia. O crime de calúnia, ele é processável por ação privada. Então, o A falou que o B praticou calúnia. Nesse caso, o B move a ação contra o A. Então, lá na ação, o polo fica assim, ó, é o B versus o A. E o A, ele não poderá mover a exceção da verdade se o ofendido, se o B ainda não foi condenado, por sentença irrecorrível. Legal? Vamos para a segunda situação. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo
141. Então, a segunda situação que não se admite a exceção da verdade é se o fato for praticado contra presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro. Beleza? E nós temos ainda uma terceira situação, que está no inciso 3 do parágrafo 3º, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, se o crime é de ação pública, então se houver aqui a imputação de crime de ação pública, e o ofendido não foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, imputação de crime de ação pública e o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, vamos lá de novo para os bonequinhos. A e B. O A imputou aqui crime de homicídio. Crime de homicídio para o B. O que vai acontecer? Nesse caso, no processo, nós teremos o B versus A, querelante e querelado. Tudo bem? Só que o que acontece? Se lá nesse processo em que houve a imputação de homicídio, o B já foi absolvido por sentença irrecorrível, não cabe. Não cabe. Por quê? Porque aí já há o reconhecimento de que ele de fato não praticou o crime. Então não tem como você aplicar ou possibilitar a exceção da verdade. Tranquilo? Beleza? Fica ligado aí. Artigo 139. Artigo 139 fala da difamação. A difamação consiste em, não em imputar crime, mas imputar fato ofensivo, imputar fato ofensivo à reputação da vítima. Por exemplo, imputar uma contravenção, falar que uma pessoa é prostituta, falar que uma pessoa é mau caráter, que não paga as contas, que é mal pagador. Claro que aqui nós também pressupomos que essa conduta tenha que chegar ao conhecimento de terceiros. E aí nós temos aqui, a doutrina fala que admite-se tentativa nos crimes contra a honra só quando for por escrito. Só quando for por escrito e houver a interceptação desse escrito no meio do caminho, tá? A regra é que não, porque geralmente eles são unissubsistentes, né? Eles são praticados oralmente num ato específico, beleza? Então a difamação é isso, imputar esse fato ofensivo à reputação. Cabe exceção da verdade na difamação? Cabe exceção da verdade? Cabe. Olha só, o parágrafo único do artigo 139 fala o seguinte: a exceção da verdade só se admite se o ofendido é funcionário público
e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Somente se o ofendido for funcionário público e a imputação tiver relação com a função. Fechou, Goiás? Tranquilão. Aqui a difamação ela é um pouquinho mais simples do que a calúnia, ela tem menos disposições, ela não traz a punição aqui da difamação contra os mortos. Tranquilo? Vamos lá. Aí a gente passa para injúria. A injúria está no 140. Você já sabe que a injúria atinge a honra subjetiva, né? Enquanto que a calúnia e a difamação atingem a honra objetiva. E a injúria consiste em você injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então aqui você ofende a dignidade ou o decoro. Nada mais é do que aquilo que a pessoa pensa de si. Então, se você atribui uma qualidade negativa e aquilo a chateia, a magoa profundamente, exemplo clássico aí são sinais de bullying, né? Você pega uma característica da pessoa e vai em cima disso e aquela pessoa acaba se reprimindo, ela fica mal. Beleza? Você chamar alguém de gordo, você chamar alguém de narigudo, você falar mal do cabelo da pessoa, com a intenção, com o dolo específico de injuriar, que aí nós temos o chamado animus injuriendi, incorre na conduta do artigo 140. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Então, se o ofendido provoca e a outra parte reage, o juiz pode deixar de aplicar a pena se o casuísmo assim permitir. Ou no caso de retorção de repulsa imediata de outra injúria. Então, a pessoa está tirando onda com o cara lá e o cara fala, eu não sou isso aí, você que é. Não quero falar os nomes aqui para não causar repercussão. Tá? Então, nesse caso, no caso de uma repulsa a uma injúria prévia, nós também podemos ter, o juiz não aplicará a pena. Parágrafo 2º fala o seguinte, se a injúria consiste em vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, a pena será um pouquinho mais alta, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Aqui nós temos a hipótese da chamada injúria real. Isso aqui pode aparecer em trote de faculdade ou situações de extrema humilhação, por exemplo, um tapa na cara ou uma cusparada, tá? Então aí a gente já sai lá da figura do caput e a gente entra aqui nessa injúria real, tá? Que considerem-se aviltantes ou humilhantes, né? A gente pode trabalhar com esse sinônimo aqui. A pena será um pouquinho maior, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Beleza? Parágrafo 3º. Essa aqui é importante. Toma cuidado, tá? Por quê? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Essa injúria aqui é a chamada injúria racial. Claro que a banca do concurso público, ela vai querer te confundir com o crime de racismo.
7716. Você não vai confundir. Por quê? O crime de racismo, ele pressupõe uma conduta que tenha como sujeito passivo a coletividade. Já dá a ideia de segregação. Na injúria racial, você pega uma qualidade negativa do agente e direciona, você tem vítima específica. Vocês não são tão jovens assim, mas devem lembrar que há uns 4 ou 5 anos, posso estar até equivocado com relação ao tempo, mas lá no estádio, na Arena do Grêmio, uma torcedora começou a chamar o goleiro do Santos, que era o goleiro Aranha, começou a chamá-lo de macaco, de maneira incessante, macaco, macaco, macaco. O que aconteceu? Ele saiu dali, representou na delegacia e o fato foi tipificado como injúria racial. Por quê? Tinha relação com a sua cor. Mas isso aqui também pode ser com relação à raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então aquela pessoa que tem um problema na perna, você ficar falando, você é um manco, você nunca vai conseguir fazer isso. Injúria racial, né? É o termo utilizado aqui, mas entra nessa forma de injúria. Você ficar tirando onda com a condição de idoso de uma pessoa. Ah, velho, sai pra lá, você não tem condição de fazer isso. Entra aqui na injúria racial. Beleza? Então só toma cuidado para não confundir com a figura do racismo. O racismo pressupõe uma questão mais abrangente, enquanto que a injúria racial ela é direcionada. Tamo junto? Então, meu amigo, com essa tela preta, que o papo tava bom aqui, a gente podia até um pouquinho mais longe. Mas é isso aí, finalizamos, analisamos as particularidades dos crimes de calúnia, difamação e injúria. E dessa forma me despeço dos senhores. Nos vemos numa próxima. Valeu!